Oi, turminha! Como é que passaram o dia? Tudo bem? Lembra de hoje de manhã que eu pedi para vocês fazerem um desenho, papai ou a mamãe fazer um desenho na mão, para ver se você lavou as mãos direitinho hoje? Ó, o meu desenho apagou, mas eu fiz um desenho na outra mão hoje, olha só. Desenha, papai e mamãe, faz um desenho, uma carinha, uma flor, uma estrela na mão do seu filho. E se até o fim do dia esse desenho não tiver apagado, é porque ele não está lavando a mãozinha direito e precisa lavar, porque é muito importante lavar, manter as suas mãos sempre limpinhas para esse vírus não tomar posse da sua mão e muito menos de você, tá bom? Combinado? A nossa história de hoje fala também sobre dois gêmeos. Como assim? Te adoro duas histórias de gêmeos no mesmo dia. Você conhece alguém que é gêmeo de outro? Lá na igreja tem vários. Eu conheço. Conhece alguém? Pois bem, a nossa história de hoje está escrita na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 25. Há muitos anos atrás, um homem casou com uma mulher. Ele se chamava Isaac e ela se chamava Rebeca. Levou muitos anos para que Rebeca tivesse um filho. Ela não podia ter filhos. Mas um dia Isaac orou tanto a Deus, pediu tanto: Senhor, dá um filhinho para a gente, dá um filhinho para a gente. E um dia Deus atendeu a oração de Isaac e a Rebeca ficou grávida. E naquele tempo não tinha assim esses exames que a mamãe faz para ver se tem só um bebê, se o bebê tá bem, não é? Só sabia o sexo da criança no dia que nascia. Na hora que a Rebeca começou a sentir as dores e que o bebê foi nascendo, a parteira viu que não tinha só um bebê, tinham dois bebês e um saiu agarradinho no pezinho do outro. Os dois nasceram na mesma hora, porém um nasceu um pouquinho antes e o nome dele foi Esaú. Esaú era ruivinho e tinha o corpinho cheio de pelos já desde pequenininho. Logo depois nasceu Jacó e os pais deles ficaram tão felizes. Para quem não podia ter nenhum filho, de repente tem dois. Os anos foram passando, Esaú e Jacó foram crescendo, brincando muito, trazendo muitas alegrias para o lar de Isaac e Rebeca. Esaú gostava muito de caçar. Ele era um homem, foi crescendo um adolescente, um jovem do campo. Gostava de sair para caçar os animais e ele trazia o alimento assim para sua casa. Já o Jacó, ele era mais tranquilo, ele gostava de ajudar em casa, ele cuidava das ovelhas lá no pasto, mas perto de casa ele não gostava de ir para a mata para caçar. Os dois foram crescendo e um dia o Jacó começou a ficar com ciúme do Esaú. Sabe por quê? Porque quando eles nasceram, o Esaú nasceu uns minutinhos antes do Jacó. Então, quando nascia um filho numa família naquela época, ele recebia um direito que nenhum outro filho tinha. Era o direito de primogenitura, que vem da palavra primogênito. Primogênito quer dizer o primeiro filho. E quem nascia primeiro numa casa, ele recebia toda a herança dos pais. E tinha uma coisa, ainda tinha que ser homem. Se fosse mulher, não recebia, tinha que ser o primeiro homem da casa, recebia todos os direitos da primogenitura. Tudo, quando o pai morresse, tudo passava a ser daquele filho primogênito. Esaú era esse filho primogênito porque nasceu uns minutinhos antes de Jacó. E Jacó, agora já adolescente, começou a sentir ciúme do irmão Esaú, porque o irmão Esaú tinha esse direito que ele não tinha. Muito bem, o tempo foi passando e eles começaram assim dentro de casa a se tornar meio que
inimigos um do outro, sabe? É muito ruim quando isso acontece em casa, né? Ainda mais gêmeos. A gente imagina que gêmeos são sempre juntinhos, se dão tão bem, são tão felizes juntos, um não vive sem o outro. Não foi o que aconteceu com Esaú e Jacó. Eles começaram a se dividir. E a Bíblia diz que o pai Isaac gostava mais do filho Esaú, porque era caçador, porque era mais forte, porque tinha o corpo cheio de pelos. A mãe, Rebeca, gostava mais de Jacó, porque era aquele que ficava mais em casa, que cuidava dela, que ajudava nos afazeres de casa, que sabia cozinhar, que cuidava das ovelhas. O tempo foi passando e um dia o Esaú saiu para caçar. E ele demorou muitas horas, porque não tinha um animal para ele caçar, para trazer para o alimento daquele dia. Quando ele chegou em casa, ele estava tão cansado, com tanta fome, que ele nem conseguia andar. E o Jacó estava preparando um jantar. Ele preparou lá uma sopa de lentilhas, que não tinha carne, então ele fez com as lentilhas que ele tinha, que era uma sementinha. E ele preparou aquela sopa. Quando o Esaú chegou, ele disse assim: Jacó, por favor, me dê um prato dessa comida, senão eu vou morrer de fome. E aí Jacó pensou assim: agora eu vou pegar meu irmão. Muito bem, meu irmão, você está com muita fome? Tô com muita fome. Então, você me dá o seu direito de ser o filho mais velho e eu te dou um prato de lentilhas, que tal? Esaú nem pensou duas vezes, a fome era tão grande que ele estava quase desmaiando. Disse assim: tá bom, fique com esse direito e eu quero comer. E aí comeu todo aquele prato de sopa e deu para o seu irmão a palavra de que dava para ele o direito de ser o primogênito. O tempo foi passando, Esaú se casou e continuou morando ali perto de toda a família. O Isaac foi ficando velhinho. E quando uma pessoa fica muito velhinha, às vezes ele perde a visão, ele não enxerga mais as coisas direito. Foi isso que aconteceu com Isaac. Ele ficou cego e ele já sabia que estava chegando a hora dele morrer, ele já estava bem velhinho. Então um dia ele chamou o Esaú, que ele achava que era o filho mais velho, né? Era o primogênito, mas ele não sabia do acordo que os dois filhos tinham feito. Então ele chamou Esaú e disse assim: Esaú, vai até o campo, traz um animal, caça um animal, faz uma comida bem gostosa, um cozido bem gostoso e traz para eu comer, porque eu quero te abençoar, porque eu sinto que está chegando a hora de Deus me levar. Então, faça essa comida que eu vou te abençoar. E Esaú, mais de que depressa, pegou seus apetrechos de caçador e foi para o campo para caçar. Foi lá para a floresta. O Jacó ficou em casa, mas a mamãe de Jacó ouviu aquela conversa e disse assim: Jacó, não podemos deixar o seu pai dar a bênção para Esaú, porque o Esaú prometeu que você seria o primogênito, então você que tem que receber essa bênção. Vai depressa ali no pasto, pega uma cabra, traz que eu vou matar, vou fazer um cozido bem gostoso e você leva para o seu pai e você engana o seu pai. Que coisa horrível, gente. A mamãe e o filho se juntando para enganar o pai que era velhinho. Será que isso acontece nas casas hoje? Acontece nas famílias hoje? Infelizmente acontece. Às vezes as pessoas se juntam para enganar alguém. Isso é muito triste, porque Deus não planejou isso para as famílias. Deus planejou que as famílias vivam unidas, que uns ajudem os outros e não que enganem uns aos outros. Quando a gente engana alguém, as coisas não ficam muito bem para o nosso lado. Mas o Jacó nem pensou nisso. Ele aceitou o plano da mãe, foi lá, trouxe o animal, a mamãe preparou aquela comida gostosa, mas ele pensou assim: mas mãe, o Esaú é peludo, se o papai tocar em mim, ele vai saber que eu não sou o Esaú. Então a mãe, mais do que depressa, pegou os pelos daquele animal, amarrou nos braços, no pescoço de Jacó, e Jacó levou a comida para o pai. Quando ele chegou lá, o Isaac disse assim: quem está aí?
Ele disse, sou eu, pai, sou o Esaú. E ficou imitando a voz do irmão. Aí o pai disse, mas está tão diferente a sua voz. Chega aqui pertinho de mim. Deixa eu tocar em você. Isaac estava desconfiado de que alguém estava enganando. Aí quando Isaac tocou no braço de Jacó, ele viu que tinha pelos e ele pensou assim, realmente é Esaú. E eu estou sentindo o cheiro de Esaú, porque Jacó estava usando a roupa de Esaú, se lembram? Tinha cheiro de caça, tinha o cheiro da mata. E aí o pai então acreditou que quem estava ali era o Esaú. Ele comeu aquela refeição, abençoou seu filho e disse assim, meu filho, eu vou partir, mas você vai ser abençoado, você vai herdar toda a minha herança, você vai herdar tudo que eu tenho, você vai ser uma grande bênção neste mundo. E aí, quando o pai terminou a bênção, Jacó mais do que depressa correu, tirou a roupa de Esaú. E aí as horas passaram e dali a pouco chega Esaú correndo exausto da mata com um animal que ele conseguiu caçar, preparou o jantar e levou para o pai. Aí quando ele chega lá, pronto meu pai, vim trazer o seu jantar e eu quero receber a tua bênção. Quando ele chegou que falou isso, Isaac levou um susto enorme e disse, mas eu já te abençoei. Não, meu pai, o senhor não me abençoou, eu cheguei agora da mata, eu preparei agora o jantar. E quem foi então que esteve aqui? E aí eles descobriram que Jacó tinha enganado o pai. Mas agora Isaac não podia voltar atrás, porque naquele tempo, quando se prometia uma coisa, quando se dava uma bênção, não podia voltar atrás. Gente, Esaú ficou tão zangado com Jacó, tão zangado que ele quis matá-lo. Ele disse, eu vou respeitar o meu pai, mas quando o meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E a mãe ficou tão preocupada agora, né? Ela que envolveu o próprio filho nessa situação, agora ficou preocupada. O que vamos fazer para resolver isso? E aí então ela disse para Jacó, Jacó, vai embora daqui porque teu irmão vai te matar. Vai embora para a casa do seu tio, lá longe, lá em Harã, vai para lá e fica lá e se case com alguma moça lá. E mais do que depressa, Jacó foi embora. E agora triste, sozinho, caminhando dias e dias no deserto, ele parou para pensar numa daquelas noites, quando ele se deitou para dormir no meio do deserto, com a cabeça numa pedra, ele se lembrou de tudo que ele tinha feito de errado. E ali naquele deserto, Jacó se arrependeu, pediu perdão a Deus. Mas ele continuou a sua caminhada até a casa do seu tio lá em Harã. Quando ele chegou lá, ele conheceu uma jovem, ele se casou com ela, ele teve que trabalhar muitos anos para se casar com Raquel. E naquele tempo era normal se casar com mais de uma mulher, então ele se casou com a irmã mais velha, depois se casou com a Raquel. Ele foi enganado pelo seu sogro, pelo seu tio, e ele sofreu muito. Jacó trabalhou muitos anos, ele trabalhou 7 anos para se casar com uma das filhas, depois mais 7 anos para se casar com aquela que ele amava, porque ele foi enganado pelo seu sogro, que deu a filha trocada para ele se casar primeiramente, depois ele se casou com a outra e depois ele trabalhou mais 6 anos para conseguir ter o seu rebanho, ter as coisas que ele desejava e ter o seu salário. Muitos anos de sofrimento, foram 20 anos, até que um dia ele resolveu se libertar do seu sogro e disse, eu vou voltar para minha casa, para a casa da minha família, eu vou voltar para minha terra. E de noite, escondidinho, pegou sua família e foi embora. Quando ele ia no caminho, ele se lembrou de uma coisa. Quando eu chegar lá na minha terra, eu vou ter que enfrentar o meu irmão, que há 20 anos me odeia. Ele vai me matar. Como é que vai ser isso? Ele carregou esse peso dessa culpa por todos aqueles anos. E lá no deserto, quando eles iam de caminho, Deus falou com ele. Deus mais uma vez disse para Jacó, eu te perdoo, não temas, porque eu estou contigo. Porque ele se arrependeu do que tinha feito de errado. E então, quando ele ia de caminho,
O seu irmão Esaú soube que Jacó estava vindo caminhando com toda a família, com todos os seus animais, e aí resolveu ir encontrá-lo. Mas ele foi encontrá-lo, não foi para receber, para dar um abraço, não. Ele ainda tinha muita raiva de Jacó. Ele foi com 400 homens para pegar Jacó mesmo, dar uma surra, talvez até matar. E quando Jacó soube disso, ele ficou tão desesperado que ele pegou o seu rebanho, dezenas de vacas, de camelos, de ovelhas, de tudo que ele tinha de melhor, e mandou que os seus servos levassem à frente deles, né, no deserto, e chegassem lá e entregassem para Esaú e dissessem assim: é um presente que Jacó está mandando. E Jacó mandou então todo aquele rebanho e foi amolecendo o coração de Esaú. E quando ele viu a tropa de Esaú chegando, e ele chegando com a sua família, com seus servos e seus animais, ele se ajoelhou no chão e disse: perdão, meu irmão, me perdoa, eu te fiz um mal muito grande, eu quero que você me perdoe. E ali naquele lugar eles se abraçaram e ali houve o perdão. Mas antes que eles se perdoassem, antes que eles se tornassem amigos novamente, irmãos novamente, como devemos ser com os nossos irmãos, foram muitos anos de sofrimento. Então, eu quero que você pense uma coisa, criança. Antes de enganar alguém, antes de mentir para alguém, lembre sempre das consequências que esse erro pode ter. E lembre de uma coisa, que se um dia isso acontecer com você, a palavra de Deus diz assim: Jesus é capaz de perdoar os nossos pecados. Ele nos purifica de todo pecado. Lá em 1 João 1,7 diz que nós devemos confessar os nossos pecados a Ele e Ele nos perdoa. Então, que você possa fazer isso. Quando você errar, quando você pecar, confesse os seus pecados a Deus. Não deixe que nada de ruim tome conta do seu coração. E viva em união com o seu irmão aí dentro da sua casa. Eu sei que está sendo um tempo difícil, mas vamos viver em união e nada de enganar alguém, porque não é muito bom enganar alguém. Sempre as consequências ruins vêm na nossa vida. Que Deus te abençoe, que você fale sempre a verdade. Amém? Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Salmo 122. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, oh, vem me morar. Toque, 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 toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, oh, vem me morar. Sim, Senhor, oh, vem me morar. Sim, Senhor, oh, vem me morar. Toque, 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 toque. Muito bem, hoje
eu quero pedir um favorzinho para as mamães que estão aí assistindo com a gente. Hoje a gente tem que planejar algo aqui para o Dia das Mães. Então eu vou pedir para a mamãe ir lá preparar o jantar, tá bom? Que agora eu quero conversar só com as crianças, tá bom, mamãe? Daqui a pouquinho você volta, tá? Então, crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero dar algumas dicas para vocês do que nós podemos fazer para o Dia das Mães, que é domingo que vem. Eu sei que tá tudo fechado, não dá para comprar um presente, um cartão. Então eu quero desafiar você a escrever uma cartinha bem bacana para a mamãe, fazer um cartão bem bacana, levar o café da manhã para a mamãe na cama. E nós vamos dar daqui 2 dicas de como fazer uns corações bem bacana para você botar na bandeja do café da manhã, para você decorar a mesa do café da manhã, para você colocar onde a mamãe vai escovar os dentes, esses corações para enfeitar a sua casa e deixar a mamãe bem feliz sabendo que você a ama, tá bom? Faça a sua declaração de amor para sua mãe, abrace bem muito porque você está aí dentro de casa, a mamãe você pode abraçar, abrace bem muito a mamãe, cante para ela, tá bom? E domingo a gente vai ter uma homenagem bem bacana no nosso culto do Dia das Mães. Quando você fizer a sua homenagem para o Dia das Mães, tire uma foto bem bacana, manda aqui para o meu WhatsApp que está aparecendo aí e a gente vai publicar no domingo depois do Dia das Mães, tá bom? Faça uma homenagem bem bacana porque sua mãe merece. Um abraço para vocês, Deus abençoe, ame a sua mamãe, respeite a mamãe todos os dias.